Por que mudar quando os clássicos ainda funcionam? Pode mudar, não tem problema mudar. Só que, eventualmente, algum novo clássico tem que surgir. Bem-vindo de volta ao Massagem Subliminar. E o vídeo de hoje é sobre a nova série da HBO Max, da Velma, aquela personagem do Scooby-Doo. A gente já tá tentando gravar um vídeo um pouco mais equilibrado e tal, mas já não dá. O que tá acontecendo? Isso aqui é o cúmulo do fanbait. Na semana passada, eles soltaram algumas imagens e trailers da nova série e também do filme do Scooby-Doo, que é Scooby-Doo Gostosuras ou Travessuras. A série é produzida pela Warner Bros. Animation, foi criada por Charlie Grant, de Red Doors, em parceria com Mick Collin, do The Office. Não sei se é assim que fala o nome dela. Foi mostrado que nessa nova obra, explicitamente, Velma é lésbica, que na nova série de origem do Scooby-Doo eles vão buscar uma tal descoberta da sexualidade da Velma, e que entretenimento moderno não serve pra nada além de lavar dinheiro hoje. Só que nas duas obras lançadas, tanto no filme quanto na série, a primeira coisa que eles mostram é que a Velma é lésbica. Eles não mostram outro contexto nem enredo nenhum. Eles fazem questão de mostrar isso. E depois, ainda na série, eles mostram que mudaram a etnia da Velma. Agora ela é uma sua asiática. Cara, isso é o cúmulo do fanbait. Por quê? Faz sentido você mudar a etnia da personagem? Não faz muito sentido. Mas perde alguma coisa com isso? Não perde nada. Então, esse aí é um fanbait declarado. É só pra galera gerar conteúdo mesmo. Agora, você lançar duas séries que são primariamente infantis, mesmo elas se dizendo agora como animações adultas, usando a sexualidade de uma personagem como escudo pra crítica, é muito covarde. É muito covarde. O fato da Velma ser lésbica ou não é uma coisa que incomoda, porque a gente sempre pensou que ela fosse, desde a primeira temporada de 1969. Era uma coisa que permeava a cabeça de todo mundo. E a mesma coisa do fato do Salsicha provavelmente ser um maconheiro safado. Isso é o que todo mundo pensa. Ninguém, assim, todo mundo que assistiu Scooby-Doo por algum tempo já pensou sobre isso. E já pensou também que talvez o Fred e a Daphne tenham um caso. Essa é a tríade das conspirações de Scooby-Doo, né? Que a Velma talvez seja lésbica, Salsicha é um maconheiro, e que a Daphne e o Fred têm um caso. E que o Scooby-Doo é o verdadeiro monstro, né? Porque ele é um cachorro que fala. E a série nunca foi sobre os personagens em si. Os personagens em si, eles davam continuidade na narrativa, tinham um alívio cômico como o Salsicha e o Scooby, e tinha a trama. E a trama era sempre alguém que estava disfarçado de monstro, ou fantasma, ET, alguma coisa assim, para assustar as pessoas e poder fazer algum tipo de bandidagem ali. E no final eles sempre eram desmascarados. Então nunca teve um grande desenvolvimento de personagem. Agora, beleza, eles querem dar desenvolvimento de personagem. Essa série da Velma, que vai sair agora, é sobre a origem da Velma. Mas a gente não sabe nada sobre a série. É uma série de animação adulta, você já reduz muito o seu público. Muito. Por quê? Porque a maioria dos adultos não assiste animação. Ainda mais uma série de animação. Se você restringe essa série de animação das crianças, se você faz ela puramente adulta, por mais que existam crianças que vão ver, você vai reduzir muito o seu público. Aí você pega uma geração toda que cresceu vendo Scooby-Doo, e você fala que você vai fazer uma série de origens desses personagens. E a única coisa que a HBO fala e dá algum contexto de enredo é que eles mudaram a etnia da Velma e ela se assumiu lésbica. Só isso. Você não sabe mais nada. E no trailer de lançamento, eles apresentam a Velma reclamando com a HBO, mandando uma mensagem para eles, argumentando sobre por que eles não deveriam ter mudado as características de alguma personagem que ela gostava lá. Falando, pelo menos ela ainda é branca no final. E por mais que isso seja uma paródia consigo mesma, né? Uma piadinha consigo mesmo, parece que é uma provocação aos fãs. Então já começou a reduzir muito o escopo de lucro e de público. Porque, veja bem, a pessoa que cresceu vendo Scooby-Doo, talvez hoje ele tenha filhos, né? E talvez ele queira mostrar para os filhos dele essa série de desenho e tal, queira ver junto, né? Não, é uma animação adulta. E eu nem acho que vai ter cenas adultas, assim, de sexo explícito e tal. Acho que vai ser mais piadinhas, insinuações, situações constrangedoras e tal. Só que não nos é dado nada. Só o fanbait. E eu me deparei com essa fala aí no trailer, que eu achei emblemático, né? Por que mudar quando os clássicos ainda funcionam? Pode mudar, não tem problema mudar. Só que, eventualmente, algum novo clássico tem que surgir. Qual foi o último clássico dessa década? De 2010 pra cá. Me fala uma obra que vai ser lembrada, vai falar, puta que pariu, essa aqui, hein? Essa aqui vai, daqui a 25, 30, 40 anos, nossa, nós vamos estar, esse aqui sim. Não tem, cara. Até tem, são pouquíssimas. O problema não é mudar os clássicos.
O problema é perder a capacidade de fazer uma obra que vai se tornar clássica. Vocês acham que esses artistas aí da HBO, vocês acham que esses caras têm uma vida difícil? Pô, os caras vivem pra isso. Os caras são a Champions League do entretenimento. Os caras estão com nível de jogo do Madureira. Aí nos mostraram que eles mudaram todas as personagens, não apenas a Velma. A gente tem uma Daphne, que é meio asiática, que a dubladora dela aparentemente é asiática. E imagina se você faz uma personagem de desenho animado com traços asiáticos, né? O que isso significa? Imagina onde que nós vamos para, meu Deus do céu. Aí tem o Salsicha, eles transformaram num homem negro. E tem o Fred, né? Que é o hétero branco, provavelmente, que vai passar as vergonhas da série. A gente tá chegando numa loucura, num ponto de loucura, desse identitarismo extremo, que o que estava sendo discutido no Twitter, óbvio, né? A Cracolândia da internet. Se você colocar um personagem negro como sendo Salsicha, você poderia estar estereotipando aquele personagem como maconheiro e preguiçoso. Aí você começa, cara, a cair, tipo, no iceberg do identitarismo, porque se personagens que fazem parte de minorias não podem fazer papel de personagens comuns, elas sempre têm que ter algum tipo de empoderamento, você começa a criar um outro estereótipo. Tem a teoria da vara de marmelo lá, que eles falam que você puxa uma vara totalmente para um lado e solta, a tendência é que ela vá totalmente para o outro lado, pela força elástica. Esse identitarismo chegou num ponto que a gente alcançou o outro lado já. Eles não soltaram, mas a gente já está no lado do preconceito através do identitarismo. E isso começa a causar umas distorções que eu acho até um pouco, nossa, mal educado, para ser sincero, cara. Então, quando você tem uma série que explora bastante desse público gay ou feminino, você tem uma série que fala muito sobre sexo. E isso cria uma ideia, ao longo do tempo, que esse público só fala sobre isso. E a gente chega no extremo de ter She-Hulk. Assim, se você faz uma série animada sobre a origem de personagem, dando ênfase na sexualidade de uma adolescente, não é a melhor ideia para você conseguir que ela faça sucesso nas pessoas que assistiram essa série como uma série para criança. E quando você vê a Mindy Kaling, né, que é uma das produtoras, e a voz da Velma, ela deu uma entrevista à Deadline falando sobre as mudanças que foram feitas na Velma, e ela fala algumas coisas que são interessantes, abre aspas. Acho que os personagens são icônicos, mas de forma alguma eles são definidos por serem brancos. Crescendo, eu me identifiquei com Velma. Ela era tão fofa, mas não tradicionalmente gostosa, com um corte de cabelo questionável. Uma das primeiras coisas que surgiu na cabeça dela quando ela se identificou com a Velma é que ela não era tradicionalmente gostosa. Então, tipo, é por aí, é assim que funciona a cabeça desse povo. Sempre tem sexualidade, sempre, sempre. E ela diz que ela se identificou com a Velma. Ela tem ascendência indiana. E ela se identificou com a Velma do Scooby-Doo original. Aí ela fala outra coisa, que ela acha que mudar esses personagens icônicos vão fazer com que outras garotas de ascendência indiana como ela se sintam representadas e se identifiquem na Velma. Então, ela tá falando que ela se sentiu representada na Velma, mas ela vai mudar a personagem para que outras mulheres como ela se sintam representadas nessa outra personagem. Eu acho que pode ser até pelo bem que esse povo faz isso, mas você vê que os discursos, as argumentações são muito vazias. Eles pegam alguma coisa, alguma série e mudam ao bel prazer. E realmente mudam tudo. E sexualizam a parada. Não tá dando mais, bicho. Mas assim, o lance do Scooby-Doo, nossa, isso aí fiquei incomodado. A única coisa que a gente sabe dessa série é que a Velma é lésbica e de outra etnia. A gente não sabe mais nada. Isso é o cúmulo do fanbait. Não tem como ser mais do que isso. A gente não sabe nada da série. A gente sabe que não vai ter o Scooby-Doo, aparentemente. Ou pelo menos eles não lançaram. Mudaram as características dos personagens todas. Menos do homem branco hétero, que a gente já sabe por quê. E agora a gente está discutindo a sexualidade de uma personagem de desenho animado. Porque aparentemente foi isso que se tornou as coisas, as obras de hoje. Aparentemente é tudo sobre jovens e sexo e como que decisões erradas não importam muito pro desenrolar da sua história. E agora eles têm um escudo, né? Agora eles têm um escudo, porque vai ser uma bosta essa série. Quem que vai ver a série da Velma, que fala sobre ela tá descobrindo a sua sexualidade? Que é isso, gente? Esse povo tá ficando louco. Esse povo tá... Tipo, o conteúdo parou de ser pensado para ser feito para o telespectador e ele está sendo feito para consumo dos próprios produtores.
que é aquilo que eu já falei, a retroalimentação coprofágica interpessoal. Isso aí. Reclamação do dia pra vocês. Vocês acham que... Ah, sei lá, cara. Eu achei muito absurdo esse negócio. Eu achei uma coisa assim... Ia acontecer, né? Uma hora ou outra. Já tava acontecendo, mas... Pô, os caras lançam uma história de origem de um desenho animado infantil pra adultos e mudam todos os personagens. É tipo, é a história de origem de outros personagens, né? Talvez conta a história de como que o Fred foi expulso do primeiro grupo de amigos que ele teve, e aí ele encontrou os outros, né? Pode ser, talvez seja essa. Se inscreve aí, deixa um like se vocês gostaram, e até a próxima.